o Vasco mais perto de outro reforço. E o Flamengo, como reagiu ao interesse cruzmaltino na contratação de Alan? Santos e Vasco querem mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro. Será que você concorda? Falo também sobre Fernando Diniz, que ligou para um volante na tentativa de contratá-lo para o Vasco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Um atacante da Lusa despertando a interesse e a atenção de clubes do Brasil e do exterior, além da Série B, com mudanças em seu formato. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Cuiabano já se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz durante seu desembarque no Rio de Janeiro, reforço contratado junto ao Nottingham Forest, empréstimo de 1 milhão de euros e a opção de compra de 10 milhões de euros. Para contar que o Vasco avançou na contratação de um volante. O nome segue sendo mantido em sigilo para evitar qualquer tipo de concorrência, especialmente no Brasil. A ideia é que esse atleta seja contratado e fechado até o fim de semana. Já o Flamengo não pretende facilitar a vida do Vasco nas negociações por Alan. Fernando Diniz chegou a ligar para o volante rubro-negro. O Flamengo não conta com Alan, mas pretende e exige uma compensação financeira ou troca de jogadores para liberar o atleta. O Vasco havia sugerido um empréstimo com opção de compra. Difícil imaginar que esse negócio avance, a menos que o Vasco consiga uma boa quantia em dinheiro. Quero falar que o empate do cruzmaltino contra a Chapecoense 1-1, tomando gol no fim da partida em São Januário, tornou a situação de Fernando Diniz, pelo menos com o torcedor vascaíno, extremamente crítica. O time não consegue reagir e nas últimas 10 partidas do Campeonato Brasileiro, levando em consideração também no ano passado, uma vitória, um empate e 8 derrotas. Agora sobre o Vasco, que pode contratar mais um jogador. Brenner já estreou, perdeu uma série de gols contra a Chapecoense, o Spinelli é aguardado nas próximas horas, Cuiabano já desembarcou no Rio de Janeiro e o próximo reforço pode ser Paulinho, lateral esquerdo de 21 anos de idade que pertence ao América Mineiro. Não vou cravar esse negócio, ao contrário de vários outros jornalistas, porque antes de gravar o vídeo conversei com o Diogo Silva, representante do atleta. O Diogo estava nos Emirados Árabes quando eu conversei com ele, na noite dessa quinta-feira. O Diogo me contou que está vindo ao Brasil para solucionar essa questão. O Paulinho tem contrato com a América até junho e não vai renovar esse vínculo, isso já está certo. Falta agora o Paulinho assinar o pré-contrato para definir seu próximo clube. O Vasco é um dos interessados, o Fortaleza também fez proposta oficial. A definição deve acontecer entre sexta e sábado, e dá para dizer que o Vasco é favorito nas tratativas. Vou até abrir aspas para o Diogo Silva, ainda não fechamos com o Vasco, tem proposta, estou voltando para o Brasil para resolver essa situação. Só para completar, jogador de 34 partidas no elenco profissional do América, bem elogiado pela qualidade com a bola nos pés, falta ainda um pouquinho mais de capacidade na marcação. Só para completar, se o Paulinho, se confirmada a saída do Paulinho, isso vai acontecer, resta saber se agora ou na metade do ano, vai ser o terceiro jogador vinculado ao Diogo Silva que deixa o América sem render compensação financeira. Antes, Cauã Diniz, meio atacante, havia partido para o Omiya Ardija do Japão, enquanto Júlio César, zagueiro, havia sido negociado com o Ceará. Preciso te atualizar sobre as últimas da Série B do Brasileiro, que terá um formato diferente para 2026. O campeonato segue naquele mesmo modelo de 20 clubes que jogam em turno e retorno, mas somente os 2 primeiros, ao final do campeonato, terão o acesso garantido. O terceiro e o quarto colocados terão de disputar uma repescagem. O terceiro vai jogar contra o sexto colocado, jogo de ida fora, jogo de volta em casa. Já o quarto colocado pega o quinto. Mesmo sistema, jogo de ida na casa do quinto colocado, jogo de volta na casa do quarto. Aqueles que conseguirem melhor desempenho nesses confrontos se juntam ao primeiro e ao segundo colocados, garantindo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa definição surgiu depois de uma reunião do Conselho Técnico, integrando ou reunindo os 20 clubes da Série A do Brasileiro nessa quinta-feira na sede da CBF. Importante registrar que a entidade máxima do futebol também se comprometeu a fazer o pagamento de toda a logística, além da arbitragem, durante toda a Série B. Outra situação importante ainda sem definição.
Em relação a direitos de transmissão do campeonato, a LFU ainda busca um parceiro para os jogos em TV aberta. A X-Sport surgiu como uma alternativa, não houve acordo financeiro, existe uma possibilidade real de os jogos voltarem a serem exibidos pela Rede TV, como foi na temporada passada em TV fechada, você sabe, as transmissões ficarão sob responsabilidade da ESPN. Bora falar agora sobre Maceió, atacante da Portuguesa, jogador de 22 anos de idade que faz mais um bom campeonato paulista. Titular absoluto da Lusa, esteve nas 6 partidas com 2 gols marcados. Ele fez na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Velo Clube, resultados super importantes para permitir que a Lusa, em caso de vitória contra a Ponte Preta nesse sábado, se assegure na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Pois bem, o Maceió tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Posso contar que já tem time da Europa, de prateleira média, interessado e propondo uma negociação com a Portuguesa. O jogador é monitorado por 2 times da Série A, além de uma série de outros times da Série B. O que está ficando meio definido é que dificilmente o Maceió disputará a 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe, a Lusa, depois de participar do Paulistão, passa a competir na 4ª e última divisão nacional. A tendência é que o atleta seja emprestado ou vendido. Portuguesa promete dificultar a saída do Maceió, por entender que ele é um dos principais valores da equipe. A última vez que chegou a cogitar em negociá-lo, quando esteve emprestado ao Maceió, a Portuguesa pedia 4,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Quero falar agora sobre Fernando Diniz, que decidiu entrar no circuito para tentar fazer com que o Vasco contrate Alan, atleta que pertence ao rival Flamengo. Diniz chegou a telefonar para o Alan nos últimos dias para demonstrar a importância que o Alan teria na formação do seu time e, de fato, são características bem similares àquelas que o Diniz gosta no seu time. Jogador de muita posse de bola, de muito recurso, de muita técnica. A grande dificuldade vai ser convencer o Flamengo a fazer negócio com um grande rival, especialmente porque negociar com o Flamengo tem sido super complicado. Até quando o time tem dinheiro, no caso do Red Bull Bragantino, a operação corre risco. O Alan Cian está indo somente agora para a equipe de Bragança Paulista. O Alan, que já esteve na mira do São Paulo e do Corinthians, em ambos os casos não houve acordo por conta das questões financeiras. A ideia do Flamengo era recuperar parte dos 8 milhões de euros investidos. Já o Vasco pretende oferecer um empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Isso pode virar obrigação caso metas sejam batidas. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões. Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos? Tá com ele e com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. Nicola atrasa mais que o Flamengo para time titular jogar em 2026. Com a saída do Alan para o Vasco, está cancelada a troca com o Marco Antônio. Lewandowski pode vir para o Brasil com o fim de contrato. Não acredito na possibilidade de o Lewandowski virar reforço do futebol brasileiro. É alguém com o mercado, é alguém que ainda tem lenha para queimar e não tem relação com o Brasil. O Arias não é brasileiro, mas tem relação com o Brasil. Jogador que já havia feito enorme sucesso no Fluminense, enfim, tinha até prometido que quando voltasse, voltaria para o Fluminense. O que tem em relação a Alan do Flamengo no Vasco da Gama? Fernando Diniz trabalhou com Alan no Fluminense em 2019 e é fã de carteirinha do jogador, que não deu certo com a camisa do Flamengo. O Alan jogou muito pelo Galo, foi vendido por 8 milhões de euros e a verdade é que no Flamengo a coisa não aconteceu. O Flamengo está disposto a negociá-lo, mas
A verdade é que esse negócio é praticamente impossível de acontecer. O Flamengo não vai querer reforçar um rival, a menos que o Vasco seja capaz de fazer uma proposta estratosférica. E tá difícil tirar jogador do Flamengo, né? Fala minha família, beleza? Mais um giro de notícias para você acompanhar nosso conteúdo aí, né? Muita informação importante do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do Vasco da Gama que está disputando no mercado da bola. Então, peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando também o sino das notificações, porque é muito importante a sua participação. A gente segue por aqui. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Vamos para cima, rapaziada.